Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro Fique Comigo, da autora nigeriana Ayobami Adebayo. Fique Comigo foi o livro escolhido para a caixinha especial de 4 anos da Tag Netos nesse caso. E que escolha, né gente? Eu acho que vocês vão concordar comigo que foi uma viagem emocional aqui ao longo dessa leitura. Mas antes de começar, queria ressaltar que este vídeo vai conter spoilers do livro pra gente conversar mais livremente sobre a história. Quando eu peguei esse livro em mãos, eu já me apaixonei pela capa. Eu acho que a capa passa muito da essência da história. E também achei bem interessante as informações adicionais que eu li aqui no infográfico, assim como a arte, né? A arte esse mês, inclusive, foi de uma artista nigeriana, que é a Jeken Latu-Una, não sei se é assim que se diz, e ficou muito bonita, essa pintura a óleo. Fique Comigo é o livro de estreia da autora, e que estreia, né? Ela tem 30 anos e começou já dessa forma impactante, ganhando vários prêmios de melhores do ano. O livro dela ficou nos mais vendidos, ganhou prêmios em 2017 como um dos principais lançamentos, um dos mais bem recebidos. E não é à toa, já que a força emocional desse livro é enorme. A cena inicial já me causou um desconforto muito grande, uma agonia, né? Porque aqui a gente tem um casal que prometeu uma vida monogâmica. Eles prometeram casar apenas uma vez. A Yejide, protagonista do livro, e o Akin, seu marido, eram a favor de um casamento monogâmico e contra a poligamia, né? Eles não tinham interesse por isso, diferente das suas famílias, dos seus pais, que tinham várias esposas. Então aqui a gente já vê no início a Yejide recebendo em sua casa a visita da família, de 2 pessoas da família, que trazem uma nova esposa para o seu marido. A gente sente muito como aquela invasão, sabe, de privacidade, uma invasão muito forte, e a dor da personagem, né, tanto em relação àquela invasão, quanto em saber que o marido já estava a par do assunto. E aí já começam a discutir um pouco por conta disso e a gente vai descobrindo um pouco da vida deles. O livro começa, na verdade, em 2008, então a gente já sabe que eles não estão juntos. E aí voltamos no passado para a década de 80, num cenário bem turbulento politicamente na Nigéria, que eu achei bem interessante como pano de fundo, para conhecer um pouquinho mais da vida deles de casado, como eles se relacionavam, até quando eles se conheceram na universidade. A família tá bem no âmago aqui dessa história, né? E também a questão dos costumes. O casal, Yejide e Akin, na verdade, tentam até quebrar um pouco desse costume, né? Eles não veem sentido naquelas tradições, aquelas superstições, né? Por exemplo, a mãe de Akin tem muitas dessas tradições religiosas, superstições, e o Akin é completamente contra, né? Ele acha isso tudo uma besteira, ele tem uma mente mais racional, mas o que vai começar a rachar a vida deste casal é justamente a introdução dessa nova esposa, porque faz 4 anos que eles estão casados, a Yejide e o Akin, e ela não engravidou. Existia uma pressão muito grande de toda a família para que a mulher engravidasse, para dar continuidade ali à descendência, especialmente em relação à família do Akin, né? Porque a família da Yejide, a gente vê que ela é órfã, o pai da Yejide já morreu, a mãe dela morreu de parto, então ela meio que se sente sozinha no mundo. Inclusive ela conta muito com o apoio do marido, né? Já que agora ela considera sua única família, ela nunca foi bem recebida pelas suas madrastas, pelas outras esposas de seu pai, havia sempre muita competição dentro da casa, e a Yejide não tinha muito com quem contar, a não ser o próprio pai, que de vez em quando ainda meio que a culpava um pouco pela morte da mãe, que morreu de parto. Então a gente já vê uma personagem que sofreu na infância, cresceu muito sozinha, e agora que ela se apaixonou e vive com o seu marido, ela tem uma nova intromissão e passa por novas dores, por não conseguir engravidar de jeito nenhum já há alguns anos, e a família ali colocar uma nova mulher para dentro de casa. Tudo isso já gera aquela turbulência emocional muito grande aqui dentro do livro, e vai doendo cada vez mais ver como ela é tratada pelas outras pessoas. Ela sempre gostou muito de sua sogra, acabava tratando a sogra como uma mãe, coisa que ela não fez com as madrastas, mas a própria sogra tem um momento assim bem doloroso, né, que fala muito duramente com ela, porque ela não quer que o Akin se relacione com a nova esposa, e a sogra culpa a Yejide por conta disso. E ela é bem dura, ela fala que as mulheres fabricam crianças, e se você não consegue fazer isso, então não passa de um homem. Ninguém deveria chamá-la de mulher. Aqui a gente tem toda aquela questão cultural que coloca tudo em cima da mulher, que objetifica a mulher, né? Aqui a mulher tem que ter filhos, ela tem que oferecer isso ao seu marido e à sua família, ou então ela será completamente rejeitada pela sociedade e pela própria família. A gente também vê em vários momentos como a mulher é tratada, por exemplo, quando a Yejide vai atrás do conserto de seu carro e o mecânico não quer tratar disso com ela, prefere tratar com o marido. Então tem
tem aquela questão de sempre deixar a mulher de lado e só tratar os assuntos principais com os homens. Até a própria conversa inicial, em que a personagem precisa seguir a tradição e ficar ajoelhada na sala, escutando a conversa dos outros e se comportar, ser modesta, ser humilde, ser submissa, né? Isso que é pedido da Egide. E ela não é exatamente assim, aquele modelo que a família quer. Ela já se impõe um pouco mais, ela já dá respostas. E ela vai precisar de toda a força possível para as várias provações que vai passar aqui na história. E engraçado que em determinado momento eu tava na metade da leitura e eu assisti por acaso uma entrevista com a autora, uma entrevista que ela deu sobre o livro, e o entrevistador perguntava, pedia pra ela falar um pouquinho mais sobre a história, e uma coisa que ela fala, assim, de cara na entrevista, como um aspecto muito importante e principal no livro, é que ela fala sobre as mães, conhece muitas pessoas que chegaram a perder o filho para anemia falciforme. Eu estava ali na leitura próxima à metade, a primeira filha da Egide já tinha morrido, só que ainda não havia sido inserida na história a questão que ia ser tão importante assim na segunda metade. Então aqui a gente tem uma família, especialmente uma mulher, que recebe toda essa pressão em cima de ter filhos. Ela resolve até apelar para outras coisas, né, os curandeiros e algumas coisas mais folclóricas e supersticiosas, a ponto de culminar numa gravidez psicológica, né, que o termo acho que é pseudociese. Então a personagem sente o filho, ela sente os chutes, a barriga cresce cada vez mais, só que o seu marido sabe que é impossível ela estar grávida. Então a situação psicológica, o estado mental de Egide vai cada vez mais piorando nesse sentido, e isso vai levar o próprio Akin a tomar outras medidas, numa questão que a gente não tem conhecimento no início do livro, né? A gente até pode suspeitar um pouco, porque em determinado ponto ele fala que está na hora de engravidar Egide. E aí a gente pensa, como assim? Eles não vêm tentando todo esse tempo? E aí entra outra questão na história. Porque não apenas Egide foi afetada por toda essa pressão familiar para ter filhos, mas Akin também por conta da sua impotência, que a gente não tem conhecimento. Nem a própria Egide tem. Ela até reconhece para si mesma quando descobre que fechou os olhos para isso, mas sim, foi enganada pelo marido. Ela acreditava que era daquela forma mesmo. A gente até vê o que isso fez com o próprio personagem em relação àquela cena mais próxima ao final, em que sua mãe, depois de tudo que aconteceu, quer ainda que ele consiga arranjar outra esposa. E aí ele não aguenta mais, ele acaba explodindo e meio que corta ali um pouco os laços com a família, se distancia um pouco mais. Mas o que o Akin chegou a fazer com Egide é uma coisa grave, né? Eu pelo menos senti sim o amor que um tinha pelo outro, sabe? A gente vê que era um casal apaixonado, um casal que se amava, mas desde o começo faltou a comunicação do Akin. Se ele, por exemplo, tivesse sido mais aberto com Egide, as coisas poderiam ter saído de uma forma totalmente diferente. Mesmo quando Egide descobriu através do irmão do Akin. Ela esperava desculpas do marido, né? Que ele fosse mais aberto, que ele conversasse mais sobre o assunto. E ele sentia um bloqueio muito grande em relação a isso, talvez justamente por conta de como ele foi criado, de toda a pressão social. A única pessoa que conhecia seu segredo era o próprio irmão, né? Que foi envolvido nisso de uma forma catastrófica até. O relacionamento da Egide com o irmão do Akin, de início foi algo que eu não entendia tão bem, mas que foi ficando cada vez mais claro, né? E depois que a gente sabe toda a verdade, vem o impacto ali de toda aquela coisa de como tudo saiu muito errado e como eles tentavam e achavam que a felicidade ia estar ali no momento em que ela tivesse filhos. E foi exatamente o contrário. A partir do momento em que a Egide passou a conseguir ter filhos, né, do irmão do Akin, que a coisa desandou mais, porque entra aí a questão também do que isso fez com o casal, claro, mas também do que aconteceu com os filhos por conta da anemia falciforme, do gene dos dois, né, que acabou ocasionando a doença. Eu fui emocionalmente tragada aqui por essa história. As situações exigem muito emocionalmente, psicologicamente dos personagens, e ainda que o foco esteja nisso, né, em meio a tudo isso, eles ainda precisam lidar com o estado político do país, sofrendo sucessivos golpes sem saber exatamente o que esperar do futuro, a instabilidade ali do que pode acontecer, até da violência, né? Algumas pessoas acabam sendo assassinadas na rua, e que culmina até numa cena tão importante para a Egide, para o que aconteceu com sua filha, né? Para o que ela pensa que aconteceu com sua filha. E aí fica mais claro o significado do título do livro, né? Fique Comigo, em relação ao nome de sua última filha, e depois descobrir que ela cresceu, que ela conseguiu seguir com sua vida, ainda que com a doença, mas que consegue ter uma vida normal. A gente sente até como um golpe do destino, né? Porque os personagens cometem erros. Aí a gente sofreu muito, ela precisou aguentar muito, mas é claro que ela também cometeu erros ao longo do caminho, especialmente por conta de tudo que aconteceu com ela, né? Ela meio que não conseguia mais aguentar, ela não conseguia mais estar ali
perdendo outra filha, e o Akin, por sua vez, cometeu ali seus vários erros também. A mentira, né, viver ali uma mentira é sempre pior. Na cabeça dele, ele tentava consertar as coisas e fazia aquilo, digamos, por um amor à família. É difícil, né, a gente pesar essas coisas, é difícil pensar nisso. É um livro bem poderoso nesse sentido emocional e é uma história muito, muito interessante, tanto pela cultura, costumes, quanto pelo pano de fundo e especialmente, claro, na questão da mulher na sociedade, né, do sofrimento que vem ali por toda essa pressão, de como isso vai acabando destruindo aos poucos o estado mental de Egide e dos personagens envolvidos. E por tudo isso, eu realmente gostei da forma como a autora fechou a história. Depois de toda a montanha-russa emocional que a gente passa, esse final acalenta um pouco o nosso coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do livro. Eu particularmente amei, entrou nos meus favoritos. Vou adorar saber o que vocês acharam. Conta aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Tag para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!